Nós estamos então dando início a Yeshua, a revelação, o Apocalipse de Yeshua. Estamos no segundo encontro, o segundo episódio da série, e eu queria te chamar a atenção para uma pequena retrospectiva, os pontos principais do que nós já vimos e vamos hoje entrar num novo assunto. Então, síntese do primeiro encontro. Nós iniciamos o primeiro encontro falando a respeito do que é a consciência hebraica para nós, o que ela significa, o que ela nos indica. Nós compreendemos que o olhar de Jesus sobre a espiritualidade é a consciência, que é o maior fenômeno humano, hebraica, porque ele foi o ápice da evolução humana, com a qualidade de Senhor e Mestre. Eu peço licença a todos aí para colocar o meu óculos, é o óculos que eu uso para enxergar letras bem pequenas. Então, a consciência hebraica, o olhar de Jesus da espiritualidade. É isso que nós entendemos. O que houve no cristianismo com o passar dos anos foram muitas interpretações, muitas teologias, e nós queremos buscar um olhar mais próximo ao que os hebreus, ao que o Messias hebreu enxergou da sua palavra. Por isso, o nosso movimento, nós escolhemos esse nome, consciência, maior fenômeno humano, hebraica, representando aquele que é o Messias de toda a humanidade. Segundo ponto, nós vimos a grande chave, né? Qual é a grande chave para a compreensão das Escrituras, para nós podermos entender as Escrituras? O Eterno quer gerar filhos, ou está construindo templos cósmicos para a sua habitação, ou está formando a sua noiva, a eclésia, a igreja, o ajuntamento de consciências humanas, o coletivo humano que estará em evolução contínua, rumo ao infinito, rumo ao eterno, contínuo. Então, essa é a chave principal que está em Gênesis 1:26. Vimos também a questão do fim e do preparo. Nós dissemos, olha, não podemos garantir de que estamos próximos do fim. Alguns anunciam que o arrebatamento será agora em abril, maio. Mas o importante é que o fim é o nosso fim, né? Você tem que estar preparado, independente do momento do fim. Eu espero que a gente até possa, aqui nesse estudo, ler um pouquinho das cartas do Apocalipse, porque elas são a bula de preparo para que você possa estar em qualidade. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, a epidemia nos estimulou a trazer esse estudo, mas, independente desta ou de outras coisas que ocorrerão, você deve estar pronto, você deve estar preparado para enfrentar aquilo que virá, né, dos próximos passos. Então, o fim e o preparo. A decepção da humanidade com a religião e seu banimento. Olha, gente, esse é um ponto interessante de tudo que nós temos lido nestes 30 anos, 25 anos de estudos profundos. Haverá um enfraquecimento do sistema religioso na humanidade. E assim, pelo que nós vemos, apesar disso poder acontecer mais rápido, ainda a religião é um fenômeno fortíssimo. E você vai verificar que o que nós estamos estudando vai colocar o fim para um tempo bem posterior e que muitos dos acontecimentos que nós vamos ver aqui no Apocalipse de Jesus vão sim enfraquecer a religiosidade humana, principalmente esta religiosidade voltada a benefícios prontos, particulares, né? Hoje existe uma teologia da prosperidade, ou seja, a espiritualidade relacionada a bem-estar de saúde, a coisas felizes na tua vida, a uma harmonia comezinha, né, de dia a dia, onde teu filho não vai sofrer nada, você não vai ter doença, nada vai te acontecer. Então nós vamos ver que o ambiente não será esse. E nós vemos então um enfraquecimento da religião e, ao final, o seu banimento. Vamos entender que a humanidade vai chegar num ponto onde ela vai compreender que as religiões antigas, as religiões milenares, elas atrasam o processo humano. Então vai haver um movimento
de que a humanidade precisa passar por uma nova fase de evolução. E aí a religião será perseguida, será considerada um grande atraso. Então você pode perceber que nesta visão estamos ainda longe disso, né? Depois, a diminuição do verdadeiro amor no solo humano. Então nós vamos ver um ser humano cada vez mais egocêntrico, hedonista, preocupado apenas com o imediato, com o prazer instantâneo. Isso foi outra coisa que nós vimos no nosso primeiro encontro. Vimos os 3 símbolos do templo. Jesus disse que o templo seria destruído. Ele falou do templo como seu próprio corpo, também como o corpo do ser humano, que recebe o Espírito de Deus. Nós somos um templo. Também o templo representa a criação em tempo e espaço, e essa criação será desfeita, então ela é temporária. E ao dizer que não ficaria pedra sobre pedra, ele também está profetizando a descriação, conceito não muito falado na cristandade, de um modo geral, mesmo nos judeus que estudam a Bíblia. E o templo como símbolo do coletivo de filho de Deus, né? Ou seja, a igreja, a eclésia, os discípulos formados à imagem e semelhança de Deus, também são chamados de templo de Deus no singular, formando um coletivo, como se cada um de nós fizesse parte de uma coluna que constrói o grande templo cósmico de Deus, que ele está fazendo aqui agora no seu propósito. E depois também vimos os 2 principais avisos de cautela de Jesus. As 2 principais cautelas, né? O caldo de galinha, diz que caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. A canja de Jesus indica 2 coisas. Primeiro, vão afirmar consecutivamente, sou eu, sou eu, sou eu. Ou seja, alguns dizendo que são o próprio Messias e outros que o fim é chegado. Então esse anúncio imediato do fim, esse anúncio alarmante do fim, nós percebemos que isso não será dessa maneira. Esses são alertas do próprio Jesus. Ok, então fica aí como uma síntese. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém com alguma questão, se está tudo certinho. Agora sim, ok, vídeos são bons, tranquilo, aqui tudo 100%, legal, maravilha. Então está tudo ok, gente, nós vamos para o nosso estudo, agora o nosso tema novo, nosso segundo encontro. Opa, eu acho que eu mudei 2 telas. Síntese do primeiro encontro, Mateus 24. Isso. Bom, queridos, vejam que o nosso texto base eu já falei, né? Está em Mateus 24 e Lucas 21. Eu misturei um pouco os 2 textos. Então nós vamos continuar no ambiente do nosso final de estudo passado, onde nós estávamos em Mateus 24, 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Algumas reflexões sobre essa afirmação de Jesus. Por que não devemos ter perturbação? E depois, por exemplo, será que nós já estamos nesse ambiente de guerras e rumores de guerra? Bom, a humanidade sempre esteve. De uma maneira ou de outra, guerras sempre aconteceram neste ou naquele lugar por disputas de poder, econômicas e políticas. Mas eu queria colocar uma nota especial aqui para você. Estes rumores de guerras, eu entendo que no texto de Jesus adquire uma visão mais coletiva na face da terra. Ou seja, nós estaríamos falando de grandes movimentos mundiais de guerra, potências ameaçando ambientes de guerra mundial, forças se dividindo, guerras acontecendo de maneira a parecer que esta grande guerra mundial ocorreria e etc. Então eu sinto que a palavra de Jesus vai nesse sentido. Ao tratar do fim, ele quer dizer que países estarão armados e que haverá muita situação de guerra. Por exemplo, na continuidade aqui do nosso estudo, eu separei um texto de Daniel, é um texto longo, espero que nem fique muito cansativo, mas vocês vão ver um pouco do ambiente do fim. E nesse em particular, o próprio anticristo está no meio
de uma série de jornadas de empreendedorismo de guerra. Vocês vão ver isso acontecendo. Então, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis, ou seja, não será por guerra atômica, não será por guerra nuclear, não será por guerra mundial que vai acabar a humanidade. É isso que Jesus diz, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça. Sabe por que essas guerras e rumores de guerras são necessários? Um dos motivos do enfraquecimento da fé humana serão guerras. As guerras são muito perturbadoras, além das mortes, afetam a economia, criam pestes, criam mortandades, desvios econômicos e etc. Isso tudo, o enfraquecimento da fé humana, da fé em um Criador, virá muito por causa deste tipo de dissolução. Então, é um dos elementos fortes. Eu, inclusive, passei para o nosso grupo 2 vídeos, um acerca da China, país comunista que se tornou uma potência mundial, e outro acerca da Rússia, que também é representante da antiga União Soviética. Eu acho importante você ficar atento a isso, né? A gente tem também a Liga dos Países Europeus, formando o mercado comum europeu, a zona do euro, né? Os Estados Unidos e as Américas. Enfim, é importante nós olharmos esse contexto, quem se alinha com quem, os valores que estão contidos também. A gente comentou a respeito nesse vídeo do poderio econômico que esses impérios estão trazendo, inclusive com melhoria de qualidade de vida da população, mas sem a democracia e sem os fundamentos da ideologia liberal. O liberalismo, que começa na Inglaterra, depois se espalha pelo mundo todo, principalmente na Revolução Francesa, né? Ele tem 100 anos antes um movimento forte na Inglaterra e depois a Revolução Francesa cria princípios do liberalismo, ou seja, a propriedade privada, a liberdade individual, liberdades que são garantidas do indivíduo. Hoje, por exemplo, uma imprensa livre que possa pesquisar, investigar, poderes que sejam autônomos, enfim. O liberalismo tem uma série de construtos, né, de conceitos que são interessantes. Então, guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, não é isso que será o fim. Olha o 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá. Então, guerras, porque elas estão se levantando contra, como consequência, e também acontecerão fomes e terremotos em vários lugares. Então, aqui nós temos um movimento da própria natureza, ou seja, cumprindo lá as leis escritas em Adão, que a terra produziria abrolhos em relação à atitude de Adão em relação à terra, né, de não entrar em harmonia. Então aqui nós vemos a natureza reagindo com tufões, terremotos, tsunamis, vulcões, erupções, né? Então você tem guerras entre as pessoas, fomes, terremotos em vários lugares. Você percebe que isto acompanha o ambiente de quebra da sociedade, de enfraquecimento do ser humano, de enfraquecimento das instituições humanas, de quebra da fé. Queria muito que você fosse observando como Jesus vai desenhando um contexto onde a humanidade, se não tiver uma fé muito bem estruturada, que não seja dependente de circunstâncias, mas que dependa da substância do Espírito Santo, sem esta qualidade, as pessoas vão enfraquecer na fé e o amor espiritual, que é o verdadeiro amor, vai diminuir e a iniquidade irá crescer. Este é o ambiente da sociedade futura que vai viver o fim. Então, ele fala que isso ocorrerá em vários lugares, e ele continua dizendo: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes. Lucas acrescenta a peste, como por exemplo este coronavírus, Covid-19, que nós estamos vendo. É uma primeira peste, uma primeira epidemia, pandemia em nível mundial,
divulgada simultaneamente em todas as nações, com medidas econômicas, políticas em todos os continentes. Gente, pelo que nós vamos ver aqui, isso é a primeira pontinha do iceberg. Nós já estamos todos apavorados, mas isso não é nada, né? Se a visão que nós temos aqui, como nós dissemos, não garantimos, nós não preconizamos nem o fim e nem o não fim. Pode ser que já estejamos próximos do fim. O importante é você estar preparado. Mas pelos estudos que você verá aqui, pode ficar tranquilo que as coisas não acontecerão assim. Então, aqui Lucas fala em pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Eu compreendo que essas coisas espantosas e os grandes finais do céu ficarão para a última fase. E eu vou daqui a pouquinho dar assim algumas fases para a gente poder se posicionar no texto onde nós estamos lendo. Eu vou, no próximo slide, descrever algumas fases para vocês, para a gente ir comentando onde que estão. Então, a partir desse fomes aí, 2 pontos, né, haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Você vai ver que principalmente no período chamado a grande tribulação com o anticristo, é que eu compreendo que essa fase será ocorrida, irá acontecer. Então, antes dessa fase do anticristo, esta fase acima que nós estamos vendo, ela é chamada de grande tribulação. Eventos em âmbito mundial que afetam toda a humanidade. Então aqui, quando Jesus fala de terremotos, quando ele fala de fomes e pestes, não é apenas num único país acontecer um tsunami. Quando ele começa a descrever esse ambiente do fim, ele está dizendo de coisas mundiais que acontecerão. Terremotos em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, tsunamis em vários lugares, furacões e etc. São fenômenos que serão acompanhados no mundo todo em várias localidades. Eu vou agora para o chat. À medida que eu estiver explicando cada slide, eu queria que você deixasse a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, porque aí eu vou respondendo ao final de cada slide, combinado? Vou dar um pulinho agora aqui no nosso caixa de diálogo para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Vitor Casselli, excelente, estamos aqui, tudo bem. Florentino, ok, som, legal. Tá tudo ótimo, parabéns. Ok, nenhuma pergunta, então eu vou, se vocês quiserem, vão escrevendo alguma pergunta, que eu vou agora para o próximo slide comentar as fases. Isso vai ser muito importante no nosso estudo, que você tenha uma visão dessas fases. Então, Jesus inicia seu ensino, Mateus 24, Lucas 21, fases descritas nas Escrituras. Então, qual é a primeira fase? Primeira fase, as fases se iniciam a partir da transcendência de Jesus. Então, Jesus cumpre a sua missão de tornar-se filho de Deus e de ser o primogênito e unigênito, ou seja, o primeiro gerado à imagem e semelhança de Deus. Sim, o primeiro. Você pergunta, não, mas Moisés, Abraão, não tinham sido gerados? Não, nenhum deles tinha essa qualidade de filho de Deus. Aí Jesus, anteriormente, já não era filho de Deus, não estava nos céus com o Pai. Realmente essa é uma visão cristã. Mas, quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que Jesus estava no céu no sentido do paradoxo atemporal, mas não no sentido de que ele estivesse já formado a imagem e semelhança de Deus fora do tempo. Eu sei que é difícil compreender isso, né? Mas Jesus é formado geneticamente no seio da humanidade, ele, como homem, ganha a qualidade de se tornar filho de Deus, depois ele é morto, ele é gerado novo, após isso vem a sua transcendência, e depois da sua transcendência ele se assenta à direita de Deus, gerado à imagem e semelhança de Deus. Então ele é o primogênito, é o primeiro filho de Deus gerado.
Ah, mas então Jesus foi gerado? Sim, ele foi gerado no tempo. Mas quando ele chega no atemporal, ocorre o paradoxo atemporal, ou seja, quem chega no atemporal, não houve um tempo em que a pessoa não estivesse lá, porque lá não tem antes e nem depois. É física quântica, mas em outros estudos nós podemos compreender essa questão. De qualquer maneira, Jesus torna-se Filho de Deus, torna-se gerado à imagem e semelhança de Deus, e assim o seu espírito, que era o espírito de um ser humano e que se santifica plenamente, agora está em Yahvé, está em Deus, e no Wi-Fi de Deus cósmico é distribuído para todo homem ganhar a salvação. Ou seja, é através do Espírito de Yeshua que nós ganhamos a qualidade para sermos gerados filhos de Deus. Você pode perguntar, e os que morreram antes de Jesus? Eles também são gerados, serão gerados pelo Espírito. Como diz Jó, eu perecerei, mas sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Então, eles morreram na esperança de um Salvador, da esperança do Messias, e Jesus foi esse Messias. Então, a primeira fase, após todo esse processo de geração de Jesus, é do livre anúncio do Evangelho de Jesus. Então, nós estamos nesta trombeta, nós estamos nesta fase, onde o Evangelho é livremente anunciado. Você diz, mas o Evangelho é perseguido em alguns lugares do mundo. Sim, mas o Evangelho tem sido amplamente difundido por vários meios, em âmbito praticamente mundial. Muita gente acha que tem algumas janelas na Terra que estão retardando a vinda de Jesus, porque ali não foi pregado o Evangelho. Mas não se trata disso. O Evangelho, nesta fase inicial, é considerada livre a pregação dele. Nós não estamos falando de uma restrição local. Mundialmente, há uma liberdade de pregação do Evangelho. Em alguns locais, o Evangelho é proibido, pode ser difícil ali anunciar o Evangelho. Mas então, qual é a primeira fase? O anúncio livre do Evangelho. Essa fase, inclusive, será revogada mais adiante. Qual que é a segunda fase? A segunda fase é da indiferença do Evangelho, e também a humanidade começa a desanimar do processo espiritual religioso. Então esta é a segunda fase. Se você olhar para o mundo hoje, você acha que esta fase está próxima? Não. Ainda a religião é algo muito forte na humanidade. Nós vemos o Islã, vemos o budismo, vemos o hinduísmo, o próprio cristianismo, são bilhões de pessoas que são adeptas a tudo isso. Então, por isso nós podemos compreender o quanto ainda não é o ambiente do fim. Claro, isso pode mudar rapidamente, mas queria dar essas indicações para você. Segunda fase é a indiferença do Evangelho, e a humanidade começa a ficar indiferente à religião. Por exemplo, se você for olhar a Europa ela tem crescido demais na indiferença à espiritualidade. Ela foi o centro da divulgação mundial do Evangelho. A partir da Europa é que o Evangelho foi para o mundo todo, a partir de Roma, a partir ali do solo europeu, da conversão em massa de toda a Europa, o Evangelho a Europa se tornou uma das maiores potências do mundo, a Inglaterra, e acabou divulgando o Evangelho para o mundo inteiro. Mas hoje o que nós vemos na Europa? Uma frieza. Algumas pessoas da Europa dizem que quase não se pode falar em espiritualidade lá, que a espiritualidade é uma coisa muito particular, porque teve muita morte, aconteceram muitas coisas sangrentas em nome do Evangelho e da fé. Então o europeu hoje é reticente, é frio na divulgação da sua fé e do Evangelho. Então isto vai acabar acontecendo no mundo inteiro. Então esta é a segunda fase, indiferença do Evangelho, diminuição da religião na humanidade. Deixa eu ver aqui o nosso chat, como é que está, se tem alguma questão colocada ali para nós vermos. Conceito de trombeta. Tem aqui uma pergunta. Ótimo. Olha,
No Apocalipse, nós vamos encontrar selos, trombetas e taças e etc. Então, assim, as escrituras, elas descrevem grandes movimentos que marcam determinados períodos. Elas não entram em detalhes, muitas vezes entram em detalhes específicos que nós vamos ver, mas de modo geral ela descreve fases. Então, o sentido de selo, taça, trombeta, significam grandes períodos que marcarão eventos na humanidade. Então, por exemplo, essas descrições que eu estou vendo aqui, mostrando para vocês, quando nós lermos depois lá as trombetas, os selos, vocês vão identificar esses processos acontecendo na humanidade, ali no Apocalipse. Ok? Então isso é que significa selos, trombetas e etc. E vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não, está tudo ok. Então, continuando, nós vamos para a terceira fase, né? Então, com esse movimento de indiferença que vai acontecer, nós vamos partir para uma terceira fase, onde não será mais apenas indiferente. Porque no começo a humanidade vai ficar fria, vai dizer, esse negócio de espiritualidade não serve para nada, e etc., mas vai ficar indiferente. Depois, lideranças vão começar a surgir e dizer, gente, a humanidade só não avança, a humanidade só não decola, a humanidade só não ganha uma nova fase de ouro por causa dessa mentalidade atrasada, essa mentalidade retrógrada de quem segue religiões milenares. Esse pessoal ensina para os seus filhos essas crenças e isso cria uma atitude contrária ao desenvolvimento humano. Ficam presos a valores, ficam presos a coisas antiquadas que não cabem mais e impedem a sociedade de progredir. Então, da indiferença já vai existirá uma outra fase, haverá uma outra fase, onde começa a perseguição da espiritualidade no mundo. E não sei como é que serão as outras religiões, o Evangelho trata especificamente dos discípulos, né? Aí começa uma perseguição dos discípulos de Jesus, daqueles que continuam anunciando o Evangelho. Esta fase é chamada de tribulação. Então, o que nós estávamos vendo ali no nosso slide anterior, né? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui em Mateus 24, vários elementos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação e etc., é pré-tribulação. Isso é só o início das dores. Você percebe? A marca da tribulação começa com a perseguição espiritual. Então é importante você distinguir para a gente conseguir ler direitinho o Apocalipse, ler os profetas e o próprio Apocalipse de Jesus, que é o sermão profético. Então começa a tribulação, perseguição do Evangelho. E isto vai durar um período, né? Um período muito difícil para os discípulos de Jesus, porque a ideia da humanidade é eliminar essas ideias retrógradas, antigas, milenares, que prendem. E eles querem, então, que as pessoas desistam da sua fé, que a igreja não seja mais algo importante, que esses livros antigos não dirijam mais a mentalidade humana, porque isso atrasa a humanidade. Então começa a perseguição. Depois da tribulação, nós entramos na grande fase final, porque nessa tribulação, o que nós falamos para vocês, do enfraquecimento da espiritualidade, da religiosidade, o amor decaindo, a iniquidade crescendo, o egocentrismo, o hedonismo, todas essas coisas onde o indivíduo egocêntrico, né, essa normose coletiva vai tomar conta da humanidade toda e vai propiciar um enfraquecimento da fé nos continentes, né? E aí entramos então em outra grande fase, que é a fase onde as Escrituras revelam que
3 personagens surgirão, né? Como nós já dissemos para vocês, haverá uma proporção do elemento crístico e anticrístico na humanidade que está profeticamente determinada. Esse é um fato bastante interessante que eu queria comentar com vocês. Cada vez mais, pessoas espirituais que têm a espiritualidade como um grande valor, elas não vão conseguir casar com gente que não está nem aí com a espiritualidade. Hoje, mesmo nas igrejas, de um modo geral, tem pessoas que casam com pessoas e acham que o critério religião é um critério, ou espiritualidade, é um critério menor, né? Ele é isso, eu sou aquilo, mas não tem problema, a gente se dá bem, etc. Isso vai mudar. Cada vez mais, pessoas espirituais vão buscar pessoas espirituais. Isso vai concentrar o amor, a cristicidade. E por outro lado, se de um lado concentra a cristicidade, do outro lado vai concentrar a anticristicidade, permitindo que esses níveis de concentração na genética humana de cristicidade e anticristicidade manifestem o nascimento de 3 personagens. 2 são chamadas de as 2 testemunhas nas Escrituras e a outra é chamada o anticristo. E esta fase vai dar início ao que é chamado de grande tribulação, que é uma outra trombeta, um outro selo, uma outra taça que está presente, que é a da grande tribulação. O que é que marca fundamentalmente essa fase? As 2 testemunhas e o anticristo. Aí nós passamos para a 5ª fase, né? Depois das 2 testemunhas anunciarem o evangelho no mundo todo, com sinais impressionantes, e o anticristo também com muito poder, vai haver um conflito, um debate, uma conflagração final, né? Onde a humanidade vai dizer, olha, nós precisamos decidir se permanecemos com essas pessoas retrógradas, com valores antiquados, prendendo toda a humanidade, e outra coisa mais, influenciando novas gerações, porque nós não conseguimos vencer isso. Essas pessoas ensinam os filhos delas, e os filhos delas ensinam os filhos, nós precisamos interromper isso. Então, acontece, o anticristo vence as 2 testemunhas, mata as 2 testemunhas, e junto com as 2 testemunhas, todos os discípulos, todas as pessoas que professam espiritualidade são mortas, são eliminadas da história humana. Então aí é a deflagração final, é a perseguição final, a solução final. Foi interessante, né? No nazismo foi chamada a solução final a morte de todos os judeus. Eles consideravam que era necessário que todos os judeus morressem. Hitler teve uma obsessão por isso. Pois bem, nós podemos dizer que isso é uma característica do anticristo. Ele vai ter não só com os judeus. Inclusive com os judeus tem algo interessante, que ele faz um certo pacto. É interessante essa contradição. Depois eu vou explicar, nós vamos entrar nesse ponto. E ele cria uma perseguição radical aos discípulos de Jesus e à espiritualidade humana. E vejam, o que ele declara em relação a isso? Ele declara que o homem é o próprio Deus, que o homem é a maior produção do cosmos, do universo, e que se há um Deus que o universo produziu, nós somos esse Deus. E que a humanidade poderia entrar numa grande fase de prosperidade, de lucro, de vida, de realização, de tudo, de transcendência, no sentido do próprio ser humano ser Deus. Este é o ponto principal do anticristo. Então, para isso, ele quer eliminar toda essa mentalidade retrógrada. Então, 5ª fase, morte das 2 testemunhas, dos discípulos e vitória do anticristo. Aí nós já estamos realmente próximo do fim, que é a 6ª fase. Depois da grande vitória do anticristo, eles descobrirão que há algo de errado no universo. Então eu vou dizer algo para você que eu tenho compreendido nesses anos. Qual é a maior produção cósmica do universo? É a consciência humana.
Não há algo como a consciência humana desenvolvida, ou seja, a matéria tomando autoconsciência e se tornando com vontade, arbítrio, amor, escolha. Não há nada maior do que isso. E isso é um conector da vida no universo. Eu sei que muitas gentes vão voltar para aquelas velhas visões, né, científicas, mas a Terra é um pontinho perdido no universo, não vale nada, nós somos um ponto de poeira, a nossa história não vale nada, nós não valemos nada. Não é bem assim. Não é bem assim. A consciência, a ciência está procurando uma bactéria. Parece que comemoraram aí, que acharam alguma coisinha de alguma bactéria em Marte, etc. Por enquanto, vida, como nós a conhecemos, só na Terra. Tá? Eles vão continuar procurando, não vão encontrar. Então, a vida e a consciência é o maior produto do universo. E a consciência crística, ela é medida no universo. Ao ponto em que essa consciência crística decline, e no caso na época do anticristo, onde haverá uma mortandade global de todos os crísticos, isto detona, puxa o detonador do fim do universo. Então eles começarão a ver, os cientistas, que há alguma coisa de errado na matéria, na antimatéria, no universo, etc., e que isso não tem mais solução. Então o que acontecerá? O fim do universo e o fim da Terra. O universo teve um princípio, o universo tem um desenvolvimento, o universo está dentro do tempo, o universo é material. O universo acabará, o universo terá um fim. E as Escrituras descrevem plenamente o processo da descreação. E nós vamos assistir isso. Quem viver, verá. E pelas Escrituras hoje nós já vamos assistir ao estudarmos com mais profundidade. E a sétima fase? Bom, após a descriação de tudo, nós compreendemos que não é o fim. A individualidade humana e a individuação humana resistem à morte. Depois da descriação, temos o dia descrito como dia da ressurreição dos mortos, que nós compreendemos que o nome correto é o dia da nova geração dos crísticos e dos anticrísticos. Então haverá num plano já não mais material a formação de toda a humanidade que exerceu arbítrio e vida consciente, ou com um corpo atemporal que pode progredir indefinidamente no propósito da divindade, em demanda da divindade, ou surgirá com um corpo temporal, formado do tempo, e que entrará na segunda morte em outras fases que o Apocalipse descreve. Então, com esse slide, eu espero que o que nós vamos ler nos nossos encontros vai ficar mais claro, porque você vai começar a ler o texto, ver a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, você vai começar a discernir aonde você está lendo, em que fase está. Isto é muito propício. Então eu vou agora para o nosso chat para ver o que se tem alguma pergunta, se alguém tem, vamos ver se surgiu alguma pergunta, que Rosimeire já perguntou das trombetas, e a Rosimeire de novo, o chamado arrebatamento dito nas igrejas, você pode explicar? Então, olha, aproveitando aí a pergunta da Rose, vamos situar aqui o arrebatamento. Vocês percebem que eu descrevi a sétima fase sem falar em arrebatamento. Por quê? Porque ela é um outro movimento que acontecerá após a nova geração. Ou seja, a igreja que for arrebatada, os discípulos que serão arrebatados, não serão arrebatados com um corpo material. Eu sei que muita gente compreende isso e não há problema nenhum. Nós não trabalhamos de maneira dogmática. Nós compreendemos que o conhecimento ele só tem um objetivo, fortalecer a tua fé e aumentar o teu grau de dedicação à divindade, de consagração, de santificação ao Espírito de Yeshua, chamado Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo. Se a visão de que você será arrebatado, que uma parte da humanidade será arrebatada aqui na Terra,
te estimula e é maravilhosa para você, sem problemas. Nós não temos visto isso nas Escrituras. O arrebatamento acontecerá após a nova geração. Então haverá duas ressurreições, ou novas gerações, que é muito melhor ser chamado nova geração. A primeira dos filhos de Deus e a segunda dos filhos do tempo. Então, depois disso, é que Jesus vem. Jesus não vem aqui na terra. Jesus virá no dia da ressurreição dos mortos, após o dia da nova geração dos filhos de Deus e dos filhos do tempo. Aí é que ele arrebatará a sua igreja. Então, as fases seguintes são arrebatamento, que acontecerá nesse período, depois milênio dos crísticos e dos anticrísticos, depois do milênio, a batalha do Armagedon, que muita gente pensa que acontecerá aqui na Terra. A batalha do Armagedon é um fato espiritual, acontece num plano que não é mais o do universo. E depois da batalha do Armagedon, a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Na verdade, a própria batalha do Armagedon é a descriação do abismo. E o abismo se descreando, tudo que está no tempo se descrea, entra em descreação. E os homens que estiverem formados no tempo entrarão na segunda morte. Ok? E aí vem as bodas do Cordeiro, que é a grande festa e a celebração, e o Cordeiro depois guiando o seu rebanho, conduzindo as fontes da água da vida, ou seja, uma viagem do finito rumo ao infinito, às fontes da suprema divindade. Tudo isso nós vamos ver aqui em determinados pontos do Apocalipse de Jesus. Então, nós estamos, deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma pergunta. Isso, então, ok. Acho que está tudo ok. O arrebatamento já falamos um pouquinho. Olha, nós já estamos com 52 minutos, né, de live. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, mas não é interessante que ficar muito longa demais, né? Nós poderíamos encerrar essa live daqui a pouquinho. Então, voltando aqui para os nossos slides, eu vou passar para o próximo, que é Mateus 24. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, qual que é a fase aí? Já passou a fase da livre pregação do Evangelho, porque aqui Jesus não fala de coisas locais, fala de coisas mundiais. Já passou essa fase, aí nós já estamos aqui na fase também da rejeição do Evangelho ou indiferença, e aqui já Jesus está descrevendo a terceira trombeta, ou a terceira fase, que é a fase da tortura, os matarão, serão odiados de todas as nações, por causa do meu nome, por causa da espiritualidade. Então você percebe que há um consenso global de que essas teorias religiosas atrasam a humanidade, que elas deveriam acabar, né? Então fica claro aqui esta visão. Depois, em Lucas 21, 12, nós temos: mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender, perseguir, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Então, olha, essa é a visão de Lucas, né? Equivalente ao 9. Percebe que ele acrescenta algumas coisas aqui, mas fundamentalmente os líderes mundiais começam a considerar o Evangelho um grande atraso. A gente vê hoje, por exemplo, valores que são fundamentais das Escrituras, com referência à família, à sexualidade, e homossexualidade, e mentira, inveja, cobiça, glutonaria. Enfim, nós vemos uma humanidade cada vez mais incorrendo no descontrole, né? E é tudo isso que vai começar a ser perseguido e vai começar a ser odiado, né?
Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Ou seja, em todo tempo, os discípulos de Jesus, eles irão sempre anunciar, vão sempre falar da espiritualidade, dizer que sim, há um fundamento, há um propósito, há uma divindade, a espiritualidade é um valor fundamental humano, que isso deveria ser resguardado, que o homem deveria se conectar, que os valores não podem ser trocados simplesmente substituídos, que não funciona dessa maneira. Então, o testemunho ocorrerá por todos os discípulos de Jesus. E ele no 14 revela: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa. Jesus aponta aqui o que é a principal força de um discípulo de Jesus. É a intuição, não é propriamente a inteligência, o conhecimento, a informação, não é isso. É a intuição. A intuição se revela como conhecimento e como sabedoria. E de onde, o que nós chamamos de intuição? Nós chamamos de Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito Santo. Então, do que um discípulo de Jesus deve estar pleno e cheio? Do Espírito Santo do seu mestre. Porque este Espírito é que dará a intuição, a resposta, a guia, para que a pessoa consiga responder, para que ela consiga viver, para que ela consiga superar, para que ela consiga testemunhar, independente das circunstâncias acontecerem de uma ou de outra maneira. Então, nós estamos já completando 1 hora de live. E eu queria fazer um encerramento dessa primeira fase. Nós vamos fazer estudos de mais ou menos 1 hora, né? Então, vocês vão ver aqui que no nosso próximo slide, Jesus continua falando a respeito desta fase, né? E depois a fase da tribulação termina, e aí nós vamos ver o ambiente do fim e o preparativo para a grande tribulação. São cenas do próximo capítulo, né, que eu queria deixar para vocês. Se tiver mais alguma perguntinha, deixa eu ver no chat, eu vou responder. Isso, realmente, então, a intuição é a comunhão do Espírito. Eu queria, encerrando, dizer para você o seguinte: nós temos insistido, temos insistido muito para que vocês, para que nós, para que os discípulos de Jesus separem tempo diário com 2 coisas: a oração, a meditação, como nós temos ensinado, a meditação profunda e a oração. E nós dissemos que isso faz parte da vida de todo discípulo, não pode ser uma coisa ocasional, domingueira, feita uma vez por semana. E que há uma oração que é coletiva, e sim, ela é muito importante, mas a igreja tem deixado um pouco de lado, os discípulos de Jesus têm deixado um pouco de lado a oração individual. Tem gente que fala: mas eu não tenho tempo para orar, vou lá de domingo na igreja, já está bom. Então vocês perceberam aí, e nós vamos separar trechos das cartas às igrejas do Apocalipse, que mostram para a gente que um discípulo que não esteja nesta qualidade do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, não tem a menor condição de superar fases. E eu digo para você, se tudo isso está muito longe, como nós talvez vejamos, e também depende disso, o que eu pergunto é: você está pronto? Você sente que você tem buscado? Eu não digo que nós estamos na lei, onde você tem uma série de regras para cumprir, não é isso. Mas assim, como é a tua vida espiritual? Você pode dizer para você mesmo, né? Você lê as escrituras, você ora, né? Você tem um tempo separado, por exemplo, em jejum, né? Hoje em dia o jejum é altamente comentado como tremendamente benéfico para a vida, para a saúde. Muita gente aí morre porque não jejua. O jejum tem efeitos curativos tremendos. Mas eu não estou falando dessa parte orgânica, eu estou falando da parte espiritual. Você não faz um jejum há quanto tempo que você não separa algumas horas em consagração? Isso sem contar a questão da mentira. Você mente, é uma pessoa que não lida bem com a verdade, a glutonaria,
a falta de verdade, de sinceridade, como é que você atua nos teus negócios, como é que você lida com o dinheiro, como é que você lida com a tua esposa, com os teus filhos, qual que é o teu grau de harmonia, de interação com as leis que regem o cosmos, o homem, o ser humano, a divindade. Como é que está, enfim, a tua espiritualidade, não a tua religião? O fato de você ir lá no domingo, numa reunião domingueira do Evangelho, do Cristo, isso não significa quase nada. Eu queria estimular profundamente você a buscar esta intuição do Espírito, a se dedicar. E olha, não deixe isso para a última hora. Muita gente aí, é como se você tivesse que levantar um peso de 100 quilos e você deixasse lá para o dia final. Você tem que começar levantando 5 quilos, 10 quilos, ou seja, o exercício da oração, né, feito em graça, não estou falando de compulsão religiosa, estou falando de ladainha religiosa, estou falando de você parar a Matrix, parar o tempo, entrar no teu quarto e meditar profundamente na tua vida, nos teus valores, nos acontecimentos, no que você está realmente sentindo da presença de Yahvé Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach dentro do teu coração. Então, deixo esse estímulo, essa palavra final do nosso estudo, porque isso vai ser central, seja se você morrer amanhã, pelo coronavírus, espero que ninguém morra, mas pode acontecer, seja se Jesus estiver para voltar agora em maio. Não importa. Importa não é o fim, o tipo de fim, importa é o preparo. É isso que eu coloquei no início do nosso estudo. Não importa o tipo de fim, mas vai vir, Jesus vem o mês que vem, ok. Ou então vai vir o coronavírus, vai me matar, ok. A questão não é essa, você vai morrer, essa é uma notícia que eu não sei se você está preparado para receber essa notícia, mas essa é a notícia que foi manchete no teu nascimento, um dia você morreria. A questão agora é o mergulho, então estimulo todos vocês a esse mergulho individual, ele é muito importante e não tem sido muito dada atenção e ênfase. Volto para o chat só para ver se tem mais alguma colocação para a gente responder. Ok, o pessoal aqui está amarrando morrer de corona, está amarrado, isso, está certinho. Não vai morrer de ninguém de coronavírus, não. Mas, se algo acontecer conosco, né, também temos que estar prontos, estar preparados. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo, agradeço a você que acompanhou a live, aqueles que estiverem assistindo, fiquem atentos, nós vamos colocar na descrição um canal nosso no Facebook, no Instagram, nós temos o Consciência Hebraica também nesses dispositivos, nesses programas, nesses aplicativos, e vamos ter um canal em breve no Telegram que vai juntar todo mundo, também vai ser criado um grupo e vai ser deixado lá. E uma coisa importante, o Leonardo faz parte do nosso grupo, representa a ala jovem, ele já está produzindo vídeos para subir no canal Consciência Hebraica. O Alberto também tem produzido vídeos, espero que ele produza para que nós subamos no nosso canal. Então, isso tudo vai movimentar conhecimento, trazer palavra, e você pode depois divulgar esses estudos, passar o link, divulgar o nosso canal para outras pessoas. Que a graça de Yeshua HaMashiach, em Yahvé Elohim Adonai, que o Espírito do nosso Pai, em Cristo, Ruach Kadosh, encha a tua vida, te coloque em amor, em vida, em realização, em plenitude, em saúde, guarde a tua casa, todos os teus. Nós vamos agradecer, Pai, em nome do teu Filho Yeshua, nós agradecemos por esses momentos, que essas palavras possam ser tocantes ao coração daqueles que ouvem, não crie embaraço a ninguém, que esse estudo não traga nenhum embaraço, mas que ele seja um estímulo profundo à fé, à entrega a Ti, que Te descubram como o verdadeiro Deus da humanidade e a Jesus como o verdadeiro Senhor, Salvador, o Messias de Israel e também de toda a humanidade. Nós agradecemos de coração.